noite, gente. Sejam bem-vindos ao Deviante. E hoje a gente tá aqui com o projeto Circuito de Formação José Freire. E a gente tá aqui com a Natália, que vai falar um pouquinho de cosmaker pra gente. Pode se apresentar? Olá, meu nome é Natália Torres. Eu vou ensinar a oficina Cosmaker, que vai acontecer na Casa da Cultura. Meu hobby é montar meus próprios cosplays e, por exemplo, essas orelhinhas eu mesma fiz. E essa aqui eu fiz improvisado mesmo pro evento que teve aqui, encontro. E isso aqui foi um cosplay de armário, um cos pobre. Na oficina Cosmaker, eu vou introduzir o que é o cosplay, mostrar alguns trabalhos que eu fiz à mão e também ensinar vocês como vocês próprios podem fazer o trabalho, os acessórios para o cosplay. Por exemplo, a bandana do Naruto, que é um acessório simples, a varinha do Harry Potter, que seria bem simples também de fazer, se você tiver o material. E são materiais baratos, né? Que você pode ter em casa. E seria isso, de início, né? E pra ti, como surge essa ideia assim, tô aqui em casa, eu vou pegar aqui o material e fazer o meu próprio cosplay? Seria tipo, se você tiver em casa os materiais e tal, uma roupa que você tem, você pode pesquisar um personagem com roupa simples na internet, aí tem lá personagem e você pode, esse personagem eu tenho no meu guarda-roupa. Então eu posso me vestir igual ele e eu tenho esse material em casa, eu posso pintar, cortar, fazer, tipo, eu fiz isso aqui em casa, eu tinha as tintas e é isso, você pode se divertir fazendo com o material em casa mesmo, não precisa gastar dinheiro comprando um material, um cosplay feito na internet, né? Pra você ver, né, como é legal isso de que hoje em dia tá muito difícil, principalmente com as taxas da AliExpress. Isso, exatamente. E aí você para, tipo, poxa, eu tenho isso aqui em casa, então por que não fazer, né, com esse material mais fácil? E tem as costureiras também, que você pode encomendar você pode encomendar para um cosmaker, também encomendar com a costureira, que se você tem uma habilidade de costura, que eu quero muito aprender a costurar para, enfim, com fins de fazer meus próprios cosplays. Seria interessante você ter uma habilidade de costura para você fazer seus próprios... Já ajuda bastante. Já ajudaria muito. E é isso, gente. A gente vai estar deixando o @ de Natália aí na tela para vocês seguirem, tá bem? Os projetos dela, as oficinas que vamos gravar um pouquinho também. Muito obrigada por aceitar. Obrigada. Eu que agradeço. Hoje a gente tá aqui com o Alex, né, que é o mestre aqui do esporte do desenho. Pode falar pra gente como é que surgiu esse interesse, como é que tu começou teus desenhos? Eu comecei vendo vídeos no YouTube de passo a passo. Ele fazia o passo, eu fazia no caderno. Aí nisso eu fui evoluindo, vendo imagens e depois fui evoluindo, fazendo imagens mais complexas, criando minhas próprias imagens, misturando elementos, até formar o desenho final. E qual é essa gratificação hoje de ter esse desenho completo, assim, quando as pessoas recebem o teu desenho? Eu fico feliz porque elas ficam impressionadas e é uma gratificação muito boa para mim. Eu me sinto como se eu fosse um Da Vinci ou um Picasso da vida. Coisa boa. Gente, a gente vai estar marcando aqui o @ dele, vai estar mostrando um pouquinho do trabalho dele, né? Que é uma coisa bem legal, bem diferenciada nos dias de hoje, que a gente não tem tantos estilos de desenhos como o seu. Muito obrigada, viu, por aceitar a entrevista. De nada, eu que agradeço. Hoje a gente tá aqui com o Wesley, né? A gente quer falar um pouquinho do trabalho dele. Poderia falar pra gente um pouquinho desse teu trabalho? Assim, na verdade eu trabalho mais com cultura dark, né, que engloba muitas coisas. Eu gosto pessoalmente de falar do gótico de uma maneira geral. Aí tem aquela coisa de gótico e dark é a mesma coisa, a galera diz que não é, então por isso que o nome do meu canal é Cultura Darkness, porque engloba tudo. E aí eu gosto de falar
Do ponto de partida pegando o pop, né? Porque a galera vai para o mundo pop mesmo, é cinema e outras mídias, né, mais sociais que a galera tá muito dentro. E depois a gente vai afunilando mais, porque a intenção também realmente é propagar essa questão mais da cultura também um pouco mais culta, mais erudita. Então a gente vai lá para o século XIX, por exemplo, falar do início, século XVIII, XIX, do início da literatura gótica. A gente vai lá para a década de 80, entender um pouquinho do que é subcultura gótica, né? E aí a literatura gótica, a subcultura gótica e também o cinema de horror, terror, que envolve vários elementos góticos. Tudo isso hoje em dia no século XXI, na atualidade, vai se juntando e a gente vai pegando e vai mostrando os vários elementos. Então, tem filmes, por exemplo, bem mais pop, que todo mundo gosta, por ser de heróis, como o Doutor Estranho, por exemplo, Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura. A galera toda vai pra cima porque é DC, mas tem elementos góticos ali? Tem. E aí depois a gente pode ir para outros filmes que são mais underground, são mais da cultura dark mesmo, como Anjos da Noite, que já é uma, né, já são produções que a galera conhece menos, mas aí a gente vai justamente propagando para que a galera vá gostando. Então uma coisa vai levando a outra, uma coisa vai puxando a outra, e a gente vai também falando da literatura, né? A literatura que começou lá no século XVIII e se ampliou bastante no XIX, mas a literatura gótica ainda está viva até hoje, e a galera não sabe. E a galera fica, não, mas isso é suspense, mas isso é terror, mas isso é horror, e suspense, terror e horror, tudo isso são, na verdade, elementos do gótico, né? Então isso é muito importante. E aí a galera vai começando, e tem também a questão do gótico mais ocidental, do gótico mais asiático, né? Do gótico mais colonial, que não foi visto porque as culturas europeias dominantes na época não permitiam que fossem vistos, mas aí tem também o gótico mais africano, tem o gótico mais da América Latina, envolvendo Brasil, aí Argentina. Então tem muita coisa boa que a galera não conhece e a gente vai divulgando. Então a gente começa a pegar lá do início mesmo, Edgar Allan Poe, vai trazendo mais para desenvolvimento dos Estados Unidos do século XX, como o H.P. Lovecraft, que a galera conhece bastante, e a gente vai trazendo mais para a atualidade mesmo, né? A gente vai falando de Anne Rice, que é outra autora das Crônicas Vampirescas, tem 14 livros só sobre vampiros, então a galera vai conhecendo cada vez mais, né? Tem o Deixa Ela Entrar, que é um livro muito interessante de vampiros, envolvendo a questão da adolescência, mas não é clichê, como outros, né? Que a galera se acostuma muito a Crepúsculo, a Diário de um Vampiro, mas não tem só isso. É legal falar sobre isso também, porque a gente pega o gancho para mostrar que tem outras coisas mais interessantes, mais aprofundadas, que trazem outros pontos de vista, que mexem com sexualidade, mexem com gênero. Então é muito importante, é muito interessante. Isso é só um pouquinho do que eu trabalho bastante, e aí tem várias obras, várias indicações de filmes, de livros, e de outras artes também mais visuais e mais multimídias. E isso é só um pouquinho do que dá para falar aqui, mas quem quiser se aprofundar, vai lá no canal cultura.darkness. Eu agradeço muito. Valeu, pessoal. Eu agradeço, muito obrigada. A gente vai estar deixando o arroba e o canal dele, viu? Obrigada. A gente está aqui hoje com o Portela, que vai falar um pouquinho do mundo das HQs, que para ele assim é um mundo deslumbrante e incrível. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou Portela, eu sou aqui de Aracati, eu sou jornalista, né? Agora também sou bibliotecário. A gente aqui em Aracati, a gente desenvolve algumas atividades do mundo de quadrinhos, como encontros, tem a galera do Aracati Geek Fest que faz artes, né? Que tem alguns meninos que vão fazer umas oficinas em breve, na Casa da Cultura também, aqui pertinho na Rua Grande. E assim, minha área é roteiro. Tem o Célio, que ele trabalha com perspectiva, com arte. Tem outros meninos que trabalham com outras questões. E assim, o mundo dos quadrinhos, que a gente que é mais antigo, né, como eu, a gente era da época que você ia nas bancas e comprava toda semana. Mas assim, quadrinhos hoje em dia não é tão acessível para você comprar na cidade, mas pela internet e para você conseguir pela internet mesmo, tanto para comprar quanto ler online. Por exemplo, vou dar um exemplo, não só de quadrinho americano que faz sucesso. Porque hoje no Brasil o quadrinho que faz mais sucesso é o quadrinho japonês, né? Por exemplo, Jujutsu Kaisen e One Piece, eles estão disponíveis na página oficial da Shueisha, que é a editora, né? E você pode, se você pesquisar lá, a página da Shueisha, o mangá One Piece ou Jujutsu, você pode ler de graça, que é uma coisa que é a novidade, né? Que não tinha, que foi agora esse ano, 2023.
que a própria editora está disponibilizando para você ler. Você não precisa comprar. Pode falar um pouquinho mais? Eu soube que vai ter uma oficina também aqui na Casa da Cultura. Pode falar um pouquinho mais pra gente? Pois é, a oficina a gente quer ver se a gente consegue pelo menos 4 artistas da cidade. Eu vou ser só da parte de roteiro, né? Que é o que eu gosto de escrever. Aí a gente que é do Aracati Geek Fest, que faz as artes, a gente vai ver se a gente consegue um professor para ensinar colorização, anatomia, que não está fechado ainda, entendeu? A gente não pode dar detalhe porque nem está fechado. Anatomia, perspectiva e arte digital, né? Porque tem a arte no papel, com lápis, caneta, pintura, e tem a arte digital também, né? Tem gente que trabalha arte digital. E é isso, assim, é uma arte que hoje em dia você pode achar que não é valorizada, mas é muito valorizada. Tem muitos amigos da gente que ganham, eles vendem, por exemplo, uma arte só, um pin-up, né? Que chama um desenho, eles conseguem vender por $100, que é o quê? Uns R$500, né? Você pode fazer um desenho desse num dia, se você for bem, né, no mercado internacional, você pode ganhar muito dinheiro. E é isso, muito obrigada por aceitar participar. Obrigado, até a próxima.